O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, voltou a defender a reforma administrativa e alertou: a autonomia do Banco Central ainda não está completa. Repórter Misael Mainetti. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que uma reforma administrativa por parte do governo federal é importante para a redução da taxa de juros. A declaração foi feita durante o evento 2020 Investment Association em São Paulo. How Brazil is doing. Para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, uma reforma administrativa sinaliza um comprometimento do governo Lula em relação às despesas fiscais. A expectativa do presidente do BC é que isso aconteça muito em breve após as eleições. O presidente do Banco Central disse que a missão é atingir a meta de inflação. Até agora, o governo federal se concentrou em arrecadar receita, mas deve ajustar as contas em breve. Na última semana, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que chegou a hora de levar a sério a revisão de gastos públicos no país. Atualmente, a taxa básica de juros, a Selic, está em 10,75%. Em setembro, o Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou a taxa em 0,25 ponto percentual. Este foi o primeiro aumento do governo Lula. Alan Gani já está por aqui para a gente falar um pouquinho de economia sobre essa reportagem que foi ao ar agora. Tudo bem, Gani? Bom dia, Colombo. Bom dia a toda a audiência. Gani, faz sentido o que disse o presidente do Banco Central? Reforma administrativa é importante para baixar os juros de maneira estrutural e a autonomia do Banco Central ainda não está completa, por quê? Com certeza. Então, vamos começar pela reforma administrativa. Vamos pegar a taxa de juros de um título público, ou seja, quando o governo pega dinheiro emprestado da sociedade. Como é que é formada essa taxa de juros, né? Então, vamos pegar a taxa de juros para 3 anos, por exemplo, 13%. A Selic hoje está 10,75%. A taxa de juros para um empréstimo, se eu for emprestar dinheiro para o governo para daqui 3 anos, né? De hoje para 3 anos, o governo vai pagar lá no vencimento no final de 2027. A taxa de juros é de 13% ao ano. Essa taxa ela é formada por uma expectativa da taxa Selic de hoje até o futuro, todas as Selics que vão ocorrer de hoje até 2027, mais um prêmio de risco. Então, a taxa Selic, ela explica um pedaço da taxa de juros, mas tem uma outra parte que é o risco, o prêmio de risco. E aí, a reforma administrativa é importante para tornar essa máquina pública mais eficiente, cortar os gastos e diminuir o risco fiscal. A mesma lógica quando a gente empresta dinheiro para alguém que é mais arriscado. Se a pessoa tem uma probabilidade em não me pagar, eu vou cobrar uma taxa de juros maior para compensar esse risco. Então, a reforma administrativa é muito importante para diminuir o risco fiscal. Em relação a uma maior independência do Banco Central, também está correto, porque hoje o Banco Central ele tem uma independência do ponto de vista operacional. Ele consegue determinar a taxa de juros sem sofrer pressões políticas. Até sofre pressão política, mas não tem efeito na prática. Diferentemente do passado, que o presidente da República, a qualquer momento, poderia demitir o presidente do Banco Central. Então, aquilo era uma arma na cabeça, era uma baita pressão, né? Se ele não fizesse um trabalho que agradasse o presidente da República, ele poderia ser demitido. Hoje não, ele tem um mandato de 4 anos. Até é possível, sim, demissão, mas passa por votação no Congresso Nacional, é um processo muito mais complicado. A independência financeira é muito importante justamente para que não se utilize, né, da barganha financeira justamente para fazer uma pressão em cima do Banco Central, né? Utilizar ali os recursos financeiros como uma espécie de controle de poder. Então é muito importante também essa blindagem financeira, uma independência completa do Banco Central para que o Banco Central busque com o controle da inflação, que é a principal missão do Banco Central e que vai beneficiar principalmente a população mais pobre, porque a inflação é altamente perversa para os pobres, não para os ricos. Até já, Gani. Até.